bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Calma que antes de começarmos esse vídeo eu preciso dar um recadinho aqui pra vocês. A dona GMM cancelou a publicação de Cherry Magic Tailândia internacionalmente por agora porque deu problemas de direitos autorais lá com eles, a empresa não liberou, assinaram o contrato errado, gente, não contrataram a Jojo Todinho pra fazer o contrato deles, deu tudo errado. Então, o que eu tive que fazer? Remover pra vocês aí os nossos dois reviews com imagens, que tinha todo ali o processo da série pra vocês verem. Eu reeditei esse vídeo, tô postando aqui pra vocês em formato de podcast. Então, se os episódios saírem aí pra gente poder assistir, porque vai estar saindo no View, se eles saírem aí com legenda em português, eu estarei fazendo reviews aqui pra vocês em formato podcast. Você pode assistir esse vídeo, você vai ver meu rostinho aí, ou você pode escolher apenas escutar, que também é super legal e vale super a pena. Então vamos nesse vídeo, assista aí o meu review de Cherry Magic 1 e 2, fiz aí dos dois primeiros episódios, está impecável. Por favor, também não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você ser notificado quando lançar vídeo novo aqui no canal. Se você já assistiu, assista de novo pra me ajudar aí na visualização, porque isso deu muito trabalho pra reeditar esse vídeo, hein? Bom, o episódio ele já começa de uma forma muito interessante, apresentando pra gente o personagem principal, que é o Ashi. Devo ressaltar aqui pra vocês que Cherry Magic Tailandês não é uma adaptação da série que a gente viu japonesa. Ele é uma adaptação do mangá. Então pode ser que algumas coisas que estavam na série japonesa não estejam na versão tailandesa. E eles também remodelaram toda a série ali para ela entrar ali na cultura tailandesa. Então a gente vai ver muitos elementos que quando a gente assistia Cherry Magic, ou quando você leu Cherry Magic, que agora eles estão adaptados ali para uma versão tailandesa. Vai ter muitas coisas ali que é da cultura tailandesa pra gente. Então a gente tem o Ashi, ele indo pro trabalho, ele já sai correndo ali da casa dele pra ir pro trabalho, ele tá um pouquinho atrasado. E aí a gente tem uma mulher, ela falando ali com ele: ai, vai pro seu trabalho, não sei o que, a sua mãe me pediu pra te avisar que amanhã é seu aniversário, você vai completar 30 anos e a gente vai fazer um mérito ali para os monges. Então não se esqueça, amanhã eu quero você aqui bem cedinho pra gente poder fazer isso. Ela já avisa ali pro Ashi, e o Ashi ele vai apresentando um pouco ali de como ele é, de como ele vive, de o que ele come. E a gente descobre que o Ashi, ele é um garoto não, né? Um homem que ele está aí completando seus 30 anos, e ele tem meio que uma frustração na vida dele, de que ele não conseguiu realizar nada, tanto profissionalmente, quanto amoroso, quanto pessoal. Ele não conseguiu realizar nada ali na vida dele. Ele não se casou, ele não tem um cargo alto na empresa dele, e as pessoas meio que esperam que quando você complete ali 30 anos, você já esteja com uma vida formada. Eu mesmo, esses dias, estava com as minhas crises dos 30 anos. Olha que eu tenho 23 e eu já tava pensando em quando eu vou ali realizar os meus 30 anos. Eu já quero ter uma família construída, já quero ter meu dinheirinho, ter meu trabalho mais consagrado ali, ter minha própria casa, meu carro. Eu já fico com essas esperanças assim na minha cabeça. E a gente vê o Ashi ali, que ele é uma pessoa que ele também tem essas preocupações, porém ele não conseguiu realizar. Então ele tá frustrado com isso. Então, eu acho que muitas pessoas que estão nessa fase, pessoas que estão passando por isso, vai se identificar muito com esse personagem. E eu me identifiquei com o Ashi em vários aspectos nessa história. Então quando o Ashi ele chega no trabalho dele, já chega atrasado e tudo dá errado, né, gente? Vai entrar no elevador, ele fica preso no elevador. Quando ele chega lá na empresa, meio que a mulher que é supervisora ali, ela coloca um estagiário não, né? Um novato pra ficar ali com ele, que é o Rock. O Rock, ele é um novo funcionário ali da empresa e o Ashi que vai treinar ele ali. Então ela fala, ó, faça todas as funções que você precisa pra ele, e aí ele vai começar a se formar aqui na nossa empresa. Então o Ashi, ele começa ali a conversar com o Rock, ele começa a explicar as coisas ali pra ele, e nisso a gente vê que também tá acontecendo nesse dia ali na empresa, uma premiação pra premiar a pessoa destaque ali da empresa. E obviamente quem é essa pessoa é o Karan, que é o cara mais popular ali da empresa, é o cara desejado ali, né, porque ele entrou na mesma época que o Ashi, ele alcançou várias coisas, todo mundo ali meio que deseja o Karan, né? As meninas gostam dele, o Karan, ele é o homem perfeito dos sonhos, ele tem carro, ele tem casa, ele é rico, ele conseguiu ser um profissional bem sucedido, então todo mundo ali meio que inveja e as pessoas meio que desejam o Karan ao mesmo tempo. E o Ashi não é diferente, né, gente? Ainda mais os dois, que eles têm a mesma idade, eles entraram na empresa no mesmo momento, ele fica com aquilo, poxa, eu não tenho como não invejar ele porque ele conquistou tudo
tudo e eu não conquistei nada. E ele até fala pro Rock, se você quer se inspirar em alguém, você deve se inspirar no Karan e não em mim. Então o Ashi, ele já meio que dá várias coisas ali pra gente poder ver que ele é uma pessoa que ele não tem uma autoestima muito grande, né? A autoestima dele é bem pequena, ele tem uma baixa autoestima, assim, bem notável. Então a gente pode meio que também se identificar com o Ashi nesse aspecto da nossa vida, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas que me assistem, gente, são pessoas que não têm uma autoestima muito boa, né? Porque eu também não sou uma pessoa que tem uma autoestima muito boa. Na verdade, o mal do século é a baixa autoestima. Todo mundo tem uma autoestima que às vezes ela fica muito baixa, às vezes você começa a se comparar com muitas pessoas. Isso é inevitável, isso é algo do ser humano. Só que o Ashi, ele tem isso de uma forma muito extrapolada, né? Como ele tá ali nos seus 30 anos, tá ali na crise dele, ele começa a se comparar a todo momento com o Karan. E então o Ashi, nessa coisa de ficar se comparando, ele fica tentando pesquisar algumas coisas pra saber como ele deve ser bem sucedido até os 30 anos. E ele acaba entrando num site, ele entra no Google ali, e ele descobre que tem umas coisas que você precisa fazer pra você ser uma pessoa legal ali nos seus 30 anos, pra você ser considerado uma pessoa bem sucedida. O Rock fica ali lendo com ele, né? O Rock fica falando assim, ai, não sei o que. Achei o Rock super engraçado, ele é interpretado pelo Singh Harit. Eu gosto muito desse ator, acho ele engraçadíssimo. Todas as séries que ele faz, eu gosto bastante. Então quando ele chega lá no finalzinho dessa reportagem, dessa matéria, ele acaba percebendo que tá escrito o seguinte, que algumas pessoas que quando chega aos 30 anos e essas pessoas ainda são virgens, elas acabam adquirindo uma magia, uma certa magia. E ele fica assim, magia? Que magia é essa? Isso só pode ser um mito, isso só pode ser uma coisa assim que não existe. Então ele meio que descarta isso ali da cabeça dele. Ele também nos lembra o que aconteceu ali na vida dele, no passado. A gente vê que ele é uma pessoa muito fechada por amor, porque quando ele tava na faculdade ou na escola, não sei, ele tinha uma menina que ele gostava, e essa menina tava usando ele ali, ela usava ele como se fosse um estagiário pra ela. Ele fazia as coisas pra ela, porém ela nunca poderia o amar, porque ela fala que ele não é bem sucedido, não sei o que. Ela começa a falar um monte de coisa ali sobre o Ashi. Então o Ashi, ele tem muitas inseguranças. No dia seguinte, é o aniversário do Ashi, ele vai fazer os seus 30 anos, ele vai fazer o mérito para o monge. Quando ele vai fazer o mérito pro monge, ele começa a desejar as coisas, mas quando ele encosta na mão do monge, o monge fala, olha, meu amor, não adianta você tentar fazer as suas coisinhas, só que você não tenta fazer, né? Você quer realizar, não adianta você fazer pedido, mas você não se preparar pra isso, você não se esforçar pra isso. E ele olha pro monge e fala, o que você disse? E o monge fala, eu não disse nada. E ele percebe que o que aconteceu é, o monge, ele não tá falando, o monge, ele tá pensando. E o Ashi, ele começa a perceber que quando ele encosta nas pessoas, ele tá escutando o que as pessoas estão pensando. Quando ele encosta ali na tia dele, ele escuta o que ela tá pensando, e ele percebe que essa moça, ela meio que não gosta muito dele ali não. Assim, ela gosta dele, mas ao mesmo tempo, ela fica meio que botando defeito, falando assim, ai, sua mãe tá preocupada com você por causa disso, você é muito desajeitado, você parece uma criança. Ela meio que fica falando umas coisas assim sobre ele. Então quando ele vai trabalhar, ele vai de metrô, as pessoas começam a encostar ali nele e fica uma confusão na cabeça dele, ele começa a escutar os pensamentos das pessoas. Obviamente ele entra em parafuso, ele fica desesperado, mas tudo fica cada vez mais complicado quando ele chega na empresa. Ele vai entrar no elevador, tem muitas pessoas, então ele espera o próximo. Então, quem chega ali pra entrar no elevador junto com ele é o Karan. O Karan, ele é super simpático com o Ashi. O Ashi fala, ah, eu quero esperar o elevador mais vazio, que eu não quero andar com muitas pessoas. O Karan se oferece pra eles poderem ir junto de escadas. Ele fala, não, vamos de elevador mesmo. Só que quando ele entra dentro do elevador, acaba entrando um monte de pessoas também. E aí, acontece que as pessoas começam ali a esbarrar nele, ele vai se aproximando do Karan, e ele começa a escutar os pensamentos do Karan. E o Karan fica falando assim, ai, eu não acredito que eu tô perto dessa pessoa, não sei o que. Eu acho que fica, o Karan, ele gosta de alguém que tá aqui nesse elevador. Será que é essa garota? Será que é essa garota? Só que aí, de repente, os dois, eles dão um esbarrão assim, e o Ashi lê a mente do Karan. E o Karan fala, meu Deus, o Ashi, ele é tão fofo, eu não sei mais, eu não sei o que eu faço, meu Deus, eu tô muito tímido, Ele descobre que o Karan gosta dele. Obviamente, ele fica assustado e fala assim, meu Deus do céu, como essa pessoa gosta de mim. Mas, na verdade, o que fica focado em Cherry Magic, o que eu acho mais interessante da série, de todo o contexto, é que ele não se preocupa que o Karan
Karan gosta dele por Karan ser um homem, né? Ele fica preocupado do Karan gostar dele, ele acha que ele não é digno de ter o Karan, porque ele é uma pessoa meio que imprestável, ele tem baixa autoestima. Então eu acho isso interessante em Cherry Magic, que eles não focam exatamente na sexualidade, mas sim nos problemas de baixa autoestima que o Ashi tem. Eu acho isso muito interessante na série. Por isso que eu gosto tanto, mas tanto de Cherry Magic, e é o meu boys love favorito japonês. Então quando o Ashi, ele chega no trabalho dele, ele começa a pesquisar mais sobre essa maldição, ele acaba percebendo que o que ele acha é um mangá, que é o mangá que foi inspirado na série, e fala, isso é ficção então, isso não existe. Então o Rock vem ali conversar com ele, vem falar sobre regras ali da empresa, ele fala que são regras muito duras, que ele não imaginava que teriam tantas regras assim quando ele fosse trabalhar, e o Ashi simplesmente fala, meu queridão, é assim que funciona, todo trabalho tem regras, não importa onde você vá, vai ter regras e você tem que cumpri-las. E ele fala, ah, entendi. Ele meio que dá uma lição ali para o Rock, e o Rock já se sente um pouco mais agradecido. A gente percebe a todo momento que o Rock, ele tá tentando se aproximar do Ashi, e o Ashi, ele não percebe que o Rock tá querendo aproximação ali dele. Eu gosto muito do Rock, porque o Rock, ele é 6 anos, 7 anos mais novo que o Ashi, e ele meio que quer uma inspiração ali do Ashi, ele gosta do Ashi. Já na primeira impressão, a gente já vê que ele sente um carinho muito grande por ele, uma irmandade muito grande, e eu gosto muito desse personagem. Só que aí, quando ele tá conversando com o Rock, chega uma moça ali, entrega um papelzinho pra ele e fala, olha, você precisa ir pra um local imediatamente. Então ele é chamado ali na sala do chefe, numa sala ali que ele precisa. Quando ele chega lá, tá a Jan e essa moça cantando parabéns pra ele, só que na hora que ele entra, ele cai. Um caos, gente, eu achei todo desajeitado. E aí eles cantam parabéns, desejam feliz aniversário ali pra ele. Quando a moça encosta nele, ele percebe que ela fala, cara, eu vejo esse garoto como se fosse o meu filho. A gente vê que a Jan, é Jan o nome da personagem? Não, gente, eu acho que Jan é o nome da atriz. Eu não lembro o nome da personagem, mas enfim. A moça ali, ela também é muito amiga ali do Ashi. A gente vê que ela gosta ali dele, com uma amizade muito grande que ela tem ali por ele. Então eles partem o bolo e ela fala, olha, esse pedaço de bolo você tem que levar para o Karan, porque o Karan, ele não teve como vir aqui, ele tem muito trabalho, e o Ashi, ele vai levar esse bolo pro Karan. Quando ele chega lá, ele acaba entregando o bolo, ele descobre que o Karan que comprou o bolo, e ele fica, meu Deus, eu não acredito que foi ele que comprou o bolo, porque ele escuta os pensamentos do Karan. E aí os dois acabam se tocando ali, e o Ashi, ele se assusta, suja a roupa dele tudo, o Karan fica tentando limpar o Ashi. Gente, é um caos, mas a gente vê que nesses momentos, o Karan, ele tá pensando no Ashi, falando assim, ai meu Deus, ele é muito fofo, eu não sei, eu não aguento ficar perto dele, meu Deus. O Karan, ele tem os gay panic dele, porém os gay panic do Karan é mais contido, mas os do Ashi, meu Deus do céu, é uma loucura. E a todo momento a gente tem que reforçar que o Ashi, ele fica aquilo na cabeça dele. Por que o Karan gosta de mim? Não faz sentido. Por que ele tem essa atração por mim? Não é possível que o cara mais incrível da empresa vai gostar de mim. Não faz sentido algum. Mas a gente vai ver que depois vai fazer sentido sim. Então o Ashi, com tudo isso na cabeça dele, ele quer desabafar. E quando a gente precisa desabafar, a gente procura um amigo. E ele vai conversar com o amigo dele. Ele chega pro amigo dele, eles vão comer pés de galinha. Inclusive, achei os pés de galinha muito brancos. No meu react, eu até passei uma receitinha pra vocês de como fazer um franguinho bem moreninho. Então assista o meu react pra vocês saberem. Pra você assistir o meu react, você tem que ser membro do canal. Então seja membro do canal e aproveite, se inscreva aí no canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos reviews de Cherry Magic. E aí ele começa ali a conversar com o amigo dele e ele acaba falando pro amigo dele, olha, eu escuto a mente das pessoas e o cara da empresa mais perfeito, ele gosta de mim. E o amigo dele fica, ah, tá bom, duvido. E aí ele fala, não, é verdade. Mas aí o amigo dele fala assim, não, então vamos assim, eu vou te dar um conselho. O conselho que eu vou te dar é, se você sabe que o cara gosta de você e você não gosta dele, então não iluda. Já fala que você não gosta dele, já tenta cortar tudo pela raiz. E ele fala, ah, legal, que belo conselho que você tá me dando. E ele até elogia o amigo dele, fala que ele é muito inteligente, que ele é um romancista muito famoso, então ele sabe muito sobre o amor. E aí quando ele toca no amigo dele, ele acaba descobrindo que o amigo dele na verdade não sabe nada. O amigo dele, ele nunca teve uma namorada, ele não sabe nada da vida dele. Ele fica, uou, então por que você tá me dando conselho sendo que você não sabe de nada na vida? Ele meio que fica isso na cabeça dele, mas ele não fala pro amigo dele. Mas ele deixa isso pra lá, e aí ele fica com isso na cabeça dele, de que ele tem que rejeitar o Karan, de que ele tem que já falar pro Karan que ele não gosta dele, já cortar o mal pela raiz ali. Então depois disso a gente dá uma pausa, e a gente tem uma cena do amigo dele, ele
conhecendo o gatinho. Porque pra quem não sabe, pra quem não viu a versão japonesa, vou fazer uma comparação aqui bem rapidinho. Eles têm o cara que é amigo ali do Ashi, ele tem um gatinho e ele tem muito carinho por esse gatinho. Eles não explicam como ele encontrou esse gato, ele não explica muito ali pra gente a relação dele com esse gatinho, mas aqui na versão tailandesa a gente tem um pouco mais explicado ali pra gente. Ele encontra esse gato abandonado ali na rua, ele acaba adotando esse gatinho, ele leva pra casa dele, só que tinha uma pessoa que cuidava desse gato, e essa pessoa era um entregador, e quando esse entregador, ele vai entregar ali a comida pro gato, ele fica, poxa, ele não tá aqui mais, eu espero que a pessoa que tá cuidando dele seja uma pessoa muito boa. Ele fica com essa impressão ali, meio que desejando que o gato ele esteja em boas mãos, e é isso que vai fazer com que os dois se aproximem, mas a gente vai deixar isso pros próximos episódios, não vou dar spoilers pra vocês, mas eu achei interessante que a série, eles mostram isso pra gente, porque pelo que eu me lembro, a versão japonesa, eles não abordam essa relação ali do casal secundário. Pra falar a verdade, gente, a versão japonesa tem pouquíssimas cenas do casal secundário, eu queria que tivesse mais, infelizmente não teve, mas eu tô feliz aí que a versão tailandesa vai trazer um pouco mais sobre esse casal pra gente. No outro dia, o Ashi tá no trabalho deles, estão almoçando, e tá todo mundo sentado numa mesa ali, e a moça ali, a Jan, eu acho que é o nome dela, gente, eu acho que Jan é o nome da atriz, mas eu vou chamar ela de Jan, porque eu não sei o nome da personagem ainda. Ela tá ali conversando com eles e fala, e o Rock tá trabalhando comigo, ele tá no mesmo departamento que eu, então ele vai ter que enfrentar todas as coisas, porque é muito difícil trabalhar nessa empresa, não sei o que. Eles ficam botando defeito ali no trabalho deles, sabe? Porque, obviamente, todo mundo que tem um trabalho vai falar mal um pouquinho ali do trabalho, e aí o Rock, ele fica, putz, eu não posso ir pra casa tarde hoje, porque eu tenho encontro com o meu namorado. O Rock, ele tem um namorado. E aí, o Ashi, ele descobre isso tocando ali no Rock. Então, pro Rock, ele ter esse momento ali com o namorado dele, ele se oferece pra ele poder fazer umas coisas ali pro Rock, e o Rock, ele pode ir embora mais cedo. Então, o Ashi, ele vai ficar até mais tarde na empresa. Algo que eu preciso destacar aqui pra vocês, gente, que eu acho uma sacanagem e que isso é muito real, é aquela questão de quando você tá trabalhando numa empresa, você não pode ir embora antes do seu chefe. Gente, eu trabalhei numa empresa que era tipo assim. Eu acho isso um absurdo, porque deu seu horário de trabalho, gente, você vai embora sim. Foda-se o seu chefe, deixa o seu chefe lá na mesa dele, ele que fica trabalhando até o horário que ele quiser, mas deu seu horário e você não tem obrigação nenhuma de ficar no seu trabalho, a não ser que ele te pague hora extra. E eles ficam ali no trabalho, gente, enquanto o chefe fica demorando pra ir embora. E aí quando o chefe vai embora, todo mundo levanta, sai correndo e vai embora também. Mas eu achei isso tão absurdo, mas isso é tão real também. Ai, gente, eu fico puto com essas situações. Mas enfim, continuando aqui, o Ashi, ele continua ali na empresa, trabalhando até tarde, porque tem que esperar uma entrega pra ele conferir todas as coisas ali da impressão que eles precisavam fazer. Só que quando as impressões chegam, o Karan, ele tá lá na empresa, ele leva um negocinho pro Ashi poder beber, uma bebida ali pra ele, e ele percebe que as coisas ali, as cores, elas estão diferentes, porque eles mudaram o padrão de cores. E aí o Ashi fala, é porque eu peguei esse trabalho aqui do Rock, o Rock deixou pra mim pra eu poder fazer pra ele. E o cara fala, olha, então é melhor que você explique ele pro Rock das próximas vezes, quando ele for fazer isso, que ele certifique de te explicar tudo pra ele deixar você olhando as coisas. Mas eu vou te ajudar, pode deixar que eu fico aqui com você, eu vou te ajudar você a resolver tudo isso. Então eles ficam ali até tarde da noite resolvendo todos os problemas que advém aí deles fazerem, trocarem as cores ali, mandar pra impressão. Eles mandam pra impressão, só que com a pressão toda de trabalho, o Ashi, ele não tinha ali na mente dele de que o Karan, que tava do ladinho dele ali, gostava dele, né? Ele meio que esqueceu por um tempo disso ali na cabeça dele. E aí, quando eles estão indo embora, ele acaba percebendo que o Karan, ele gosta dele, acaba vindo todos aqueles pensamentos na cabeça dele de baixa autoestima, de que ele não é suficiente para o Karan. Quando eles estão indo embora, está chovendo, o Karan, ele chega, ele oferece o guarda-chuva ali pro Ashi, pra ele poder ficar junto debaixo dele do guarda-chuva. Eu achei maravilhoso, por quê? Porque a GMM, eles estão agora fazendo os produtos deste guarda-chuva, né? Todos os boys da GMM tem um guarda-chuva pra eles venderem, e Cherry Magic não vai ser diferente. Eu tenho certeza que eles vão vender esse guarda-chuva sim. Então eles ficam ali debaixo do guarda-chuva, e o Ashi, ele procura um táxi pra ele ir embora, porém ele não consegue encontrar táxi ali na região, e o Karan oferece uma carona ali pra ele, pra levar ele até o centro, pra ele conseguir ali um táxi, porque naquela região ele não vai encontrar. Só que quando ele chega ali no centro, o Karan, ele oferece pro Ashi pra ele poder ficar na casa dele, porque já tá muito de noite, ele vai ter que chegar em casa, vai ter que tomar banho, vai ter que comer, então vai demorar
trabalhar muito, no outro dia ele vai estar exausto. E tem uma coisa que o Karan, ele fala nos pensamentos dele, o Ashi, ele escuta isso tudo tocando ali no Karan, ele fala o seguinte: eu gosto muito do Ashi, por quê? Porque mesmo que ele vai se ferrar no dia seguinte, ele não nega ajudas pras pessoas. Ele é uma pessoa com um coração muito bom. Ele nota que o Ashi, ele tem qualidades. E eu falei no meu react também, que às vezes a gente precisa escutar umas coisas boas, sabe? Eu sei que é uma coisa tão mínima, mas eu acho que às vezes as pessoas precisam dar um elogiozinho pra gente. Eu acho que é muito válido você elogiar as pessoas, porque pode ser que aquela pessoa tá precisando tanto daquele elogio. Eu sei que a gente não pode se validar por outras pessoas, mas também, como eu falei durante esse review, a baixa autoestima, gente, todo mundo tem. E às vezes a gente não tá com autoestima muito boa, mas quando a gente recebe aquele elogiozinho, a gente já dá aquele up no moral. E quando o Karan, ele fala isso do Ashi, o Ashi, ele fica mais feliz. E é muito legal ver alguém reconhecendo as qualidades do Ashi. Eu me emocionei no react quando isso acontece, sabe? Porque eu acabei me identificando com a Ashi nesse sentido. Porque eu também sou uma pessoa que minha autoestima, gente, é uma merda. E quando as pessoas elogiam, eu já me sinto um pouco mais revigorado. Então eu me identifiquei muito com a Ashi nesse quesito, e achei muito legal eles terem colocado isso ali na série. Eu achei muito especial toda essa cena ali pra gente. Eu não posso deixar de mencionar aqui nesse review que quando o Karan, ele convida o Ashi para ir dormir na casa dele, ele acaba encostando ali no Ashi. O Ashi tem uma visão, que é a visão ali do Karan, né? É ele levando o Ashi pra casa dele, e ele vestindo pijama, ele secando os cabelos assim dele, e aí os dois super fofinhos ali, ele coloca o Ashi na cama, eles vão se beijar. Eu achei isso muito legal. Isso tem na versão japonesa também, eu me lembro dessa versão. Eu acho super divertido, e é muito mais engraçado as caras que o Ashi faz, gente. Eu amo. O Neil, ele nasceu pra esse papel. Esse papel tinha que ser dele mesmo, e eu amei muito. Acaba que o Ashi, ele decide sim ir pra casa do Karan. Na verdade, não decide muito, porque o Karan meio que puxa ele ali, ele meio que tá sem reação, então ele vai pra casa do Karan. E aí a série, ela termina, né, com o Karan, ele fechando a porta e ele dando um sorrisinho pra gente. Eu achei muito interessante esse primeiro episódio. Eu achei que esse primeiro episódio, ele foi muito bem produzido. A OST, ela tá maravilhosa. Tai Neil, nesses personagens, estão entregando muito mesmo. Eu amei a escalação de todo o elenco, sabe? Acho que o elenco é super divertido, super engraçado. Eu gostei da edição da série, ela tem um time muito bom. O roteiro tá muito divertido também. Eu tô apaixonado pelo primeiro episódio de Cherry Magic. Achei que foi uma ótima estreia e deram na cara das pessoas que falaram que Tai Neil não entregam química, porque eles nem ficaram perto nesse Boys Love. Eles nem ficaram perto nesse episódio. Eles já entregaram mais química do que muitas outras séries que a gente já viu. Eu amei a interpretação deles. Amei a atuação deles e eu quero ver muito mais de Cherry Magic. Bom, o episódio, ele já começa mostrando ali como ele terminou no episódio anterior, com o Ashi, ele chegando na casa do Karan. Obviamente, ele tá todo ali meio que apreensivo, né, imaginando o que o Karan, ele vai fazer ali com ele, né, tem medo de acontecer aquelas coisas que aconteceram ali na visão dele. Ele se sente um pouquinho desconfortável, porém, ele acaba decidindo que ele vai ficar na casa do Karan mesmo. Então ele vai pra casa do Karan. Quando ele chega lá, tem uma cena muito engraçada, onde o Karan, ele fala que a casa dele tá toda desarrumada, porém só tem 2 almofadas que são fora do lugar. E aí o Ashi fala: meu amor, meu anjão, você acha que isso é uma casa desarrumada? É porque provavelmente você nunca foi na minha, porque minha casa é muito mais desarrumada do que essa. E gente, eu achei muito gente como a gente, né? Porque obviamente todo mundo tem uma casinha desarrumada, umas coisinhas ali desarrumadas, e quando a gente vai na casa dos outros falam assim: não repara na bagunça. E a casa das pessoas tá um brinco. Você vê que a pessoa colocou todo um carinho ali pra arrumar a casa, pra te receber, e ela ainda fala: não repara na bagunça, porque ela tá querendo um elogio, né? É porque a pessoa tá querendo elogio. E o Karan, ele consegue um elogiozinho ali do Ashi. Não exatamente um elogio, mas ele recebe ali o Ashi falando: você acha que isso tá desarrumado? Eu amei essa cena, eu ri bastante, é algo que eu precisava destacar aqui pra vocês. Então quando o Ashi, ele chega ali na casa do Karan, ele começa a perceber que ele e o Karan, eles têm algumas coisas em comuns. E a primeira coisa que ele percebe é que o Karan, ele também gosta de ler mangás. O Karan, ele deixa o mangá caído ali no chão, o Ashi pega esse mangá, o Karan já chega ali: putz, ele não pode descobrir que eu gosto de ler mangás, porque todo mundo que lê mangás, o pessoal geralmente acha que essas pessoas são um pouco infantis, né? Só que existem mangás que são mangás adultos, mangás que trazem histórias um pouco mais profundas, e mesmo que você for adulto e você ler coisas infantis, tá tudo bem, você pode ler o que você quiser. E o Ashi fala pra ele: não se preocupe, eu também gosto dessa história. Ele lê a mente do Karan, né, mas ele fala de um jeitinho
ali para que o Karan ele não fique com vergonha e se sinta tímido naquela situação. É muito interessante como ele tenta fazer toda essa manobra para não deixar o Karan ele desconfortável. E o Karan também ele faz toda uma manobra ali para não deixar o Ashi desconfortável. Eu acho isso muito sensacional ali do roteiro. Outra coisa muito importante é que no momento que o Ashi ele descobre que o Karan gosta de ler mangás, ele percebe que os dois eles têm coisas em comuns. Então aquele cara que ele colocava lá em cima, lá no primeiro lugar, lá no patamar de maioral da empresa, é um cara comum, que ele faz coisas comuns assim como ele. Então ele começa a perceber que o Karan, ele não é exatamente um deus como ele pode achar que ele era. O Karan, ele é uma pessoa normal. Isso é muito interessante porque é o momento em que o Ashi, ele descobre que ele e o Karan, eles podem ali ter uma proximidade, né? Que os dois eles podem parecer um com o outro. E ali a gente já vai vendo o roteiro, ele fazendo ali nos pequenos detalhes uma aproximação entre os dois, criando ali uma relação entre os dois e coisas mais em comuns que eles têm. Gostei bastante de como eles fazem isso. Depois disso, o Karan ele entrega o pijama para o Ashi. Quando ele entrega esse pijama para o Ashi consegue ler ali a mente do Karan e ele descobre que o Karan comprou esse pijama especialmente para ele, que ele tava pensando nele quando ele comprou o pijama, e o Ashi fica, putz, será que eu devo usar esse pijama ou não devo usar? Mas ele acaba usando porque ele não tem outra coisa pra usar, né? Então ele usa o pijama, o Karan ele olha aquela coisa ali, a gente vê nos olharzinhos assim dele que ele tá assim, É muito bonitinho essa cena. Eu acho muito legal a atuação do Tai e do Neil, que eles entregam bastante o sentimento dos personagens. A gente consegue olhar pro rosto deles e descobrir o que os personagens eles estão sentindo. Eles têm essa clareza muito grande pra passar quando eles estão desconfortáveis, quando eles estão felizes, quando eles estão se sentindo tímidos. A gente consegue entender isso só olhando pro rosto ali dos dois. Isso demonstra que os dois são ótimos atores e que eles têm controle ali sobre as emoções deles e que eles entendem o que os personagens estão sentindo. Tanto em Dark Blue Kiss, tanto em Cherry Magic, agora que é a segunda série que eu vejo dos dois, eles arrasam nesse quesito. Só que como o Ashi, ele tá na casa do Karan e ele não quer meio que interagir ali com ele, porque ele tá morrendo de vergonha, ele tá meio que apreensivo com o que pode acontecer ali entre os dois, ele decide que ele vai usar uma estratégia muito forte dele, que é a melhor estratégia que ele tem, que é fingir que tá dormindo. E aí tem uma cena do Karan, ele chegando ali, ele chega perto do Ashi, ele meio que encosta ali nele, então o Ashi ele consegue escutar um pouco da mente do Karan, e o Karan fala, ai, será que eu faço isso? Eu acho que eu não vou ter outra oportunidade. Então ele vai se aproximando ali do Ashi, aproxima, e meio que parece que ele vai beijar o Ashi, e o Ashi ele tá preparado assim, quando ele tá deitado ali, ele fala, cara, se ele me beijar eu vou dar um socão na cara dele. E aí o que acontece é que simplesmente o Karan, ele chega perto do Ashi e ele deseja boa noite pra ele. Mano, é muito fofo esse momento. E ali o Ashi, ele percebe que é muito bom você ter um sentimento de uma pessoa cuidando de você. Porque além do Karan, ele desejar uma boa noite ali pra ele, ele fecha as cortinas, ele coloca a venda pro Ashi poder dormir em paz ali, sem ter nenhuma luz o incomodando. Então é nesses mínimos detalhes que o Ashi ele percebe, poxa, é muito legal ter uma pessoa cuidando de mim. Ah, e só um detalhe que eu preciso falar sobre o pijama do Ashi, é que o desenho que a gente tem no bolsinho do pijama do Ashi é a pinta que ele tem atrás da orelha. E na hora que ele detalha isso pra gente no pijama, eu já fiquei assim com uma pulga atrás da orelha. Será que a GMM vai vender esse pijama também? Porque a GMM, eles vendem tudo, né? Tudo quer dizer que tem potencial de vender, eles vai e vende. Eu acho que hoje em dia, os boys lovers da GMM, eles servem mais para vender produto do que pra eles fazer uma história. Eu acho que eles nem ganham tanto com o boys love. Eu acho que eles ganham mais com a venda de produtos do que com o boys love em si. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que eles vão vender esse pijama? Não sei, hein? Talvez sim, talvez não. Vamos ver aí ao longo dos meses. No dia seguinte, o Ashi ele acorda, o Karan tá preparando uma comidinha ali pra ele. Aí quando os dois eles vão comer, o Karan ele fica ali cuidando do Ashi, né? Quando o Ashi suja a boca, ele vai limpa a boquinha ali do Ashi. Tem um momento que os dois eles vão colocar pimenta ali ou sal na comida que eles vão fazer. E quando o Ashi ele vai pegar, ele acaba encostando no Karan, ele descobre que o Karan ele aprendeu a cozinhar aquele prato que ele gosta, porque o Ashi ele gosta
gosta daquela comida. Obviamente, ele fica super feliz com isso. Ele fala, ai meu Deus do céu, ele aprendeu isso por causa de mim. Ai, eu tô muito felizinho. A gente vê, gente, que o Ashi, ele tá gostando. Ele tá gostando. Porém, a gente vai descobrir nesse episódio que o Ashi, ele nunca se apaixonou. Obviamente, ele nunca ali meio que teve a sua primeira vez, nunca teve o seu primeiro beijo, mas principalmente, ele nunca se apaixonou. Ele não sabe o que é o amor. Então ele não entende que essas coisas que ele tá sentindo, o coração dele batendo super forte, batendo super rápido, são sentimentos de paixão, porque ele nunca sentiu isso. Então é muito interessante a gente ver o personagem, ele experienciando isso pela primeira vez. E o roteiro, ele faz isso da melhor forma possível. Então eles vão pro trabalho. Quando eles chegam no trabalho, o Karan, ele empresta uma gravata para o Ashi. E a gravata que ele empresta pro Ashi é a mesma gravata que ele tá usando. Então chega a moça ali e pergunta, ai, vocês estão usando gravatas de casal? Ela meio que dá uma brincadeirinha ali com eles, porém o Ashi, ele já tenta mudar o clima ali e fala, não, a gente não é um casal, a gente não tem nada. Ele já meio que muda as coisas ali. E ela fica, cara, agora que você me falou dessa forma, eu acho que tem alguma coisa rolando sim. Aí que ela começa a desconfiar cada vez mais deles. Ela achava que era algo assim, só de brincadeira que ela tava falando. Só que como ela percebeu que o Ashi, ele ficou tão nervoso, aí ela começa a desconfiar dos dois, que talvez possa estar rolando alguma coisa. Então eles começam ali a trabalhar. O Ashi acaba escutando uma conversa entre a Pai e o Rock. A atriz ali que faz a Pai é a Jan. No episódio passado eu fiquei chamando ela de Jan o episódio inteiro, mas ela chama Pai aqui na série. Então ela dá uma bronca ali no Rock, dizendo que ele não deveria ter deixado o trabalho dele para o Ashi fazer, que ele não deveria ter ido embora mais cedo. Ela começa a falar um monte ali para o Rock, e o Ashi, ele acaba sentindo que ela tá sendo um pouco dura demais com ele. Então ele vai tentar defender o Rock. Ele começa ali a conversar com ela, fala, não, na verdade fui eu que me ofereci para ajudar, não precisa fazer isso, eu que ia ficar até mais tarde, então por isso que eu me ofereci. E aí ela fala, não, na verdade aqui a culpa é dele, não tenta defender ele porque você tá errado. Então o Rock, obviamente, ele se sente muito mal com isso. O Ashi escuta os pensamentos dele, e aí ele fala pra ela, tudo bem, isso foi minha culpa, me desculpe, isso não vai acontecer novamente. Porém ele fica muito triste, porque aconteceu outra coisa com o Rock que a gente descobre agora. Quando o Ashi, ele vai conversar com o Rock acaba revelando pro Ashi que ele terminou com a namorada terminou com ele, ou namorado, não sei, a gente não sabe qual o gênero da pessoa, porque fica meio ambíguo ali pra gente. No YouTube fala namorada, mas a tradução do fansub fala namorado, então eu não entendi muito bem qual o gênero dessa pessoa. Então ele conta pro Ashi que a pessoa que terminou ali com ele disse que ela só gostava do sentimento de ser amada, que ela gostava que ele ia ajudar ela em algumas coisas, que ele fazia tudo por ela, ela queria esse sentimento, porém agora ela não quer isso mais, então ela dispensou ali o Rock. E é basicamente o que tá acontecendo entre o Ashi e o Karan. E quando o Ashi, ele escuta isso, ele fica super apreensivo, porque ele não quer que o Karan, ele tenha esse sentimento, que o Karan passe por isso, porque ele também já passou lá na época da faculdade dele. Então a partir de agora, o Ashi, ele vai fazer de tudo para que o Karan, ele não se sinta usado, que ele não sinta que ele tá usando os sentimentos dele por benefício próprio. Então a gente vai ver isso ao longo do episódio, como o Ashi, ele vai pensando mais ali no Karan. Só preciso ressaltar pra vocês, a cena em que o Rock, ele abraça o Ashi, foi uma cena que me tirou umas lagriminhas dos meus olhos. Quase, assim, chorei de verdade, mas foi que me deu uma emoção ali, porque eu gostei bastante de como o Ashi, ele é muito bom, e como ele começa a fazer uma amizade ali com o Rock, né? Porque o Rock, a gente olha pro rostinho dele, a gente vê que ele é muito inocente, e quando ele conversa com o Ashi, ele consegue se libertar e consegue desabafar. Então eu achei isso muito bonito, porque ele se sente um pouco sozinho, e o Ashi, ele consegue trazer um quentinho ali pra ele. Achei isso muito fofo. Quando o Ashi, ele tá sentado na mesa de trabalho dele, o Karan chega com um repelente pra mosquito, um protetor solar, alguma coisa assim do tipo pra ele, e entrega ali e fala, olha, eu recebi isso nos recebidos aqui de algum cliente, porque eu sou blogueira, e eu quero te dar essa amostra pra você poder usar, pra você não poder passar por problemas quando a gente for pra nossa viagem. E aí o Ashi fala, não precisa, eu não quero isso não, eu não quero incomodar. E ele fala, não, incômodo algum, isso aqui eu ganhei e eu tô te dando. E quando o Ashi, ele vai pegar o negócio ali do Karan, ele acaba escutando o pensamento do Karan. O Karan, de novo, fez o que ele fez a última vez. Ele não ganhou, ele comprou especialmente para o Ashi. E o Ashi, ele decide não pegar esse produto. Ele fala, não, eu não quero, pode chegar pra você, e é sobre isso, e tá tudo bem. Então o chefe do Ashi, ele chega ali, chama o Ashi pra poder conversar na sala dele. Quando ele chega lá, o chefe fala, eu fiquei sabendo que
você ficou trabalhando aqui até tarde para o Rock e agora eu vou te dar uma recompensa. Eu vou te dar um voucher pra você poder ir num restaurante. Só que o Ashi tinha falado pro chefe que o Karan ficou com ele até mais tarde. Então o chefe fala assim, ok, você tem esse voucher? Chama o Karan para almoçar com você, para jantar com você. Vocês podem ir nesse restaurante e comer o que vocês quiserem. Só que a partir daí, o Karan ele se empolga. O Karan ele é empolgado igual a gente. Quando a gente tem ali uma notinha do nosso crush, a gente começa a fazer planos, começa a pensar até no casamento. O Karan, ele é desses. Ele começa a pensar que depois do encontro, ele e o Ashi, eles vão tomar sorvete. E o Ashi fala, olha, meu amor, pode ir sozinho, eu não quero. Fica com esse voucher pra você, não vou poder ir no dia. Obviamente, o Karan, ele fica muito mal depois dele escutar isso ali do Ashi. E o Ashi, ele também se sente um pouco mal, porque ele não quer fazer com que o Karan se sinta mal. Mas, ao mesmo tempo, ele tá fazendo o Karan se sentindo mal. Então, assim, coitado do Ashi. Ele não sabe o que fazer pra que ele não deixe o Karan triste, porque tudo que ele fazer, basicamente, vai deixar o Karan um pouquinho triste. Ele cede aos sentimentos dele, mas ele não gosta dele ainda. Então, pode ser que isso depois machuque o Karan. Ele não cede agora, ele vai machucar o Karan agora. Então, ele meio que fica com essas coisas assim na cabeça dele. Ele tá basicamente ferrado, porque ele não sabe o que fazer. Então, agora a gente dá uma pausa na história do Ashi e do Karan, e a gente vai pra história do Jinta com o Min. O Jinta, ele tá lá na casa dele, ele não tá conseguindo ter inspirações pra ele poder escrever um livro, ele é romancista, né? Ele não tá conseguindo escrever nada, e toca a campainha dele. Quando ele abre a porta, ele percebe que é um entregador. Ele tá com uma caixa, entrega ali pra ele, e ele percebe que o endereço tá errado. E ele entrega de volta a caixa pro entregador, e ele fala de uma forma super rude ali com ele, fala, ai, você deve se atentar quando você for trazer encomendas pras pessoas, olha direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não venha de capacete, porque pode parecer rude. E esse entregador, gente, ele não deixa barato. Ele chega ali pro Jinta e fala o seguinte pra ele, eu não sou como algumas pessoas que têm o tempo livre, eu tô trabalhando, eu não tive tempo nem pra comer, eu tô vindo aqui pra te entregar isso. Me desculpa se eu não posso estar no meu melhor jeito, mas é isso que eu posso entregar. Então, é sobre isso. Um beijão e bye bye pra você. Ele fala alguma coisa assim do tipo para o Jinta. O Jinta, gente, ele é tão burro. Mas ele é tão burro que eu não sei como que ele é romancista. Ele não entende que o que o cara falou pra ele foi um insulto. Ele fica, será que ele me insultou? Cara, é óbvio que ele te insultou, você é burro. Mas enfim, ele recebe uma ligação do Ashi pra eles poderem jantar juntos. Ele vai jantar com o Ashi. O Ashi desabafa ali pra ele e fala, mano, acontece que eu tô naquele problema do cara que gosta de mim, mas eu não gosto dele. Eu não quero deixar ele triste, eu não quero que ele fique com o sentimento que eu tô usando. Eu li a mente dele e ele fica, Ashi, você precisa urgentemente de um médico. Você tá lendo a mente das pessoas, você tá maluco. Isso não existe, meu amor. Mas aí ele dá um conselho ali pro Ashi e fala, se você for conversar com ele, apenas mantenha uma conversa como se fosse de trabalho. Não mantenha conversas pessoais com ele, só converse coisas de trabalho. E aí o Ashi, ele vai pegar esse conselho ali pra ele. Só que antes do Ashi ele se despedir do Jinta, ele dá um presente de aniversário pra ele, que é uma caneta. E dentro tá falando assim, ai, parabéns pelo seu aniversário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Jinta, ele fica super alegre, porque o Ashi, ele se lembrou do aniversário dele. Só que daí, depois que eu falei isso pra vocês, eu acho que vocês sabem o que acontece, né? Obviamente, porque quem assistiu a versão japonesa sabe o que acontece. O Jinta, ele também tá fazendo 30 anos, ele nunca namorou, ele nunca teve nenhuma experiência ali sexual com ninguém, ele é virgem. E o que acontece? Ele também adquire os poderes de ler a mente das pessoas. Então, no dia seguinte, quando ele atende a porta, novamente é o entregador que tá entregando ali uma caixa, uma encomenda pra ele, ele consegue ler a mente do entregador, e o entregador meio que tá insultando ele na mente dele, falando assim, ai, que má sorte eu tenho que entregar essa caixa pra esse cara velho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fica, hã? O que que você tá falando? O que que tá acontecendo? E quando ele entende que ele tá lendo a mente do entregador, o entregador tá indo embora, ele segura o braço dele, ele começa a ler a mente dele de vez, o entregador fica, meu Deus, esse cara é louco, esse cara é maluco, o que que tá acontecendo aqui? E aí, ele desespera, ele fica assim, mano, o que que tá acontecendo comigo? E ele fica gritando, preciso dizer que eu amei esse ator que foi escalado pra ser o Jinta, porque o personagem na adaptação japonesa, ele é maluco, ele é doido, e esse cara, eu acho que ele vai entregar mesmo no nível de doideira, mano. Esse cara é louquíssimo, ele é muito, muito, muito louco. Então o Ashi, ele decide que agora ele vai seguir os conselhos do Jinta, que ele vai manter uma relação apenas profissional com o Karan, e quando eles estão almoçando, o Karan vem sentar ali perto deles, e o Ashi, ele não quer
quer conversar com o Karan sobre outros assuntos a não ser trabalho. Então ele começa a soltar uns assuntos sobre trabalho aleatoriamente e ninguém entende o que o Ashi tá falando. Todo mundo fica super confuso sobre o que tá acontecendo. E é muito engraçado porque a gente olha a cara da Pai e da outra mulher que trabalha ali com o Ashi, elas ficam assim: o que tá acontecendo com ele? Quando acaba ali o expediente de trabalho, o Ashi, ele tá cheio de papéis, ele deixa os papéis todos cair no chão. Ele vê o Karan, ele indo embora, e ele fica na mente dele: poxa, se o Karan, ele estivesse aqui, com certeza ele me ajudaria a pegar esses papéis. Vocês estão percebendo que a todo momento o Ashi, ele tá pensando no Karan? Ele tá com um cara na cabeça dele? Então, aí que a gente vê como os sentimentos do Ashi vai começar a inundar dentro dele, porque ele começa a pensar no Karan a todo momento, e isso vai fazer com que ele fique apaixonado por ele. Ele já tá sentindo uma coisinha pelo Karan, e a gente vai vendo isso ao longo de cada episódio, como isso vai ficando cada vez mais forte nos pensamentos dele, o quanto ele fica pensando no Karan a todo momento. Quando o Ashi, ele tá indo embora, o Karan já tinha ido embora. Porém, era tudo mentira. O Karan, ele ficou esperando pelo Ashi até que ele saia do serviço, até que ele saia do trabalho. Então o Karan, ele chega ali e fala pro Ashi: meu amor, eu sei que você tá um pouco estressado, eu sei que as coisas não estão funcionando muito bem pra você. Eu queria sair contigo pra gente poder falar um pouco sobre trabalho. Vamos jantar ali no restaurante? Quando eles chegam lá, eles começam a comer. O Karan começa ali as fanfics na cabeça dele. O Ashi, ele fica meio que falando: poxa, o Karan, ele quer alguma coisa de mim, ele quer alguma coisa de mim. Só que no fim das contas, o que acontece ali é que o voucher tava expirando. Era o último dia que ele tinha pra comer naquele restaurante. Então por isso que o Karan chamou ele para ele poder comer ali com ele. Então o Ashi, ele ficou com isso na cabeça dele, e era tudo invenção da sua própria mente, da sua própria imaginação. Só que aí nesse momento também, o Ashi, ele descobre o que o Karan, ele realmente sente por ele. Eu não quero fazer com que o Ashi, ele se sinta desconfortável em nenhum momento. Eu quero que ele se sinta à vontade perto de mim, e eu não me importo se a gente não tiver nada. Apenas eu ficar perto dele já é o motivo da minha felicidade. Eu poder conversar com ele já é o motivo da minha felicidade. Eu poder ver o sorriso dele já é o motivo da minha felicidade. E é muito lindo esse momento, porque o Ashi, ele percebe que ele tá sendo um pouco egoísta, porque ele só tá pensando nele mesmo. Ele não pensou nos sentimentos do Karan em nenhum momento. Ele não pensou que o Karan, ele poderia estar sentindo algo tão forte, que ele tá reprimindo tanto isso dentro dele, e ele nunca deu uma chance para o Karan. Então ele começa a pensar nessas coisas na cabeça dele, e pensar que o Karan, ele gosta muito dele, mas o Karan também tá sofrendo. Então o Ashi, ele começa a abrir outros horizontes ali dentro da mente dele. Porém, não dá muito tempo pra ele abrir os horizontes, porque acaba que chegam umas pessoas ali, estão fazendo maior barulho, e a empresa do Ashi tá fazendo um jantar no andar de cima. Então eles convidam o Ashi e o Karan para eles poderem comer juntos. Quando eles chegam lá, obviamente todo mundo fica perguntando: por que vocês estavam comendo juntos? Vocês estavam no encontro? E eles falam: não, que encontro o quê? A gente sabia que você estava vindo pra cá, a gente veio pra cá também. Não faz muito sentido essa explicação, mas o povo acaba meio que pegando ali a explicação de algum jeito. E aí eles começam a brincar de um jogo, que é o jogo do mestre mandou, que você dá papelzinho pros outros e você fala: ah, se você saiu com esse papelzinho, você tem que fazer isso com a outra pessoa que saiu com outro papelzinho. Então começam umas brincadeiras ali, um monte de gente falando pra fazer um monte de coisa. Só que aí quando cai na vez do Ashi, ele cai no mesmo papelzinho do Karan. E aí eles falam que essas pessoas, elas têm que se beijar. E aí todo mundo começa: beija, 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 beija. E quando o Karan, ele vai beijar o Ashi, ele percebe que o Ashi, ele tá muito desconfortável. Então ao invés dele beijar a boca do Ashi, ele beija a testa dele. E quando tudo isso acaba, ele sai dali, ele pede licença, ele fala que vai no banheiro. O Ashi sente que o Karan, ele tá desconfortável, e ele vai até o Karan, e ele tá no terraço do prédio. Então ele lê a mente do Karan, e o Karan tá pensando: cara, eu quero muito beijar o Ashi, mas eu não vou forçar ele a um beijo que ele não quer. Então quando ele quiser me beijar, eu vou e beijo ele. E aí o Ashi, ele se sente meio que agradecido, né? O Karan não tá fazendo o mínimo, vamos dizer assim, porque todo mundo deveria pensar dessa forma. Mas enfim, ele chega ali e fala pro Karan: não é como se eu não quisesse beijar você. E aí ele fala que aquele seria o primeiro beijo dele, que ele nunca se apaixonou, que ele nunca beijou, que nada aconteceu ali com ele. Então ele não sabia como agir, ele não saberia como finalizar aquele beijo. Por isso que ele fez meio que uma careta no momento em que o Karan iria
queria o beijar. Então o Karan, ele chega perto do Ashi e fala: você tem certeza do que você tá falando? E o Ashi fala: tenho. Porque o Ashi fala: não é que eu não queira beijar você. Olha o inconsciente dele falando. E o Karan se aproxima, aparentemente os dois vão se beijar, o episódio termina. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Ashi, ele deixou o inconsciente dele falar. O inconsciente dele que falou: não é que eu não queira beijar você. Ou seja, ele quer beijar o Karan, só que aí tem todas as questões de que ele acha que ele não é digno ali do Karan, de que o Karan não o merece, de que ele não merece o Karan. Então assim, tem vários fatores que fazem com que a cabeça do Ashi, ela seja uma confusão, ela seja um tremendo falatório. Os divertidamente dele estão todos bagunçados. Então, finalmente, vem as prévias pra gente. Nas prévias a gente vê que o casal secundário, eles vão começar a ter um desenvolvimento, né, com o garoto, ele querendo mexer ali no gatinho, né, querer brincar com o gatinho. E a gente vai ver também o Karan e o Ashi, eles indo para umas festas ali da firma, onde eles vão para um resort, e aí ele vai formar par com o Ashi, os dois eles vão ficar ali mais próximos, cada vez mais juntinhos, e o Karan, ele fica pensando na mente dele: cara, desde o dia que aconteceu aquilo, lá naquela noite, eu não me aproximei mais do Ashi, então está na hora de eu fazer um novo movimento ali pra cima dele. E o Ashi, a todo momento, ele fica com aquilo na cabeça dele: mano, o que o Karan, ele sente? Por que ele gosta de mim? Eu não entendo. Eu não tenho nada atrativo. Por que ele gosta de mim? O Ashi fica com essa dúvida e a gente vai vendo isso ser respondido talvez no próximo episódio. Gente, assim termina o segundo episódio de Cherry Magic. E eu achei esse episódio, ele simplesmente maravilhoso. Eu gosto da sensibilidade do roteiro. Eu acho que eles conseguem passar tantas emoções, tantos sentimentos, e a gente consegue entender cada vez mais os personagens de uma forma tão sucinta. Eu gosto de que o roteiro não é um roteiro complexo, é um roteiro simples, mas que ele consegue passar várias emoções e várias mensagens importantes pra gente. O fato do Ashi, ele nunca ter amado, e o fato de ele não estar incomodado em ele estar com o Karan, por ele simplesmente ser um homem, mas porque ele não entende esse sentimento e ele não sabe o que ele está sentindo, é muito interessante. Porque eu já disse pra vocês no primeiro review de Cherry Magic, eu gosto bastante que eles não focam no fato dos dois eles serem dois caras, mas eles focam simplesmente no fato do Ashi, ele começar a se amar cada vez mais, ele entender os seus sentimentos e ele entender o que é o amor. Eu gosto bastante disso, eu acho que essa série ela faz isso de uma forma muito incrível. Esse episódio foi um episódio muito fofo, amei as OSTs, amei a atuação, amei o roteiro, amei a edição, amei a fotografia, cara, tudo tá perfeito, tudo tá maravilhoso. Tai New estão entregando tudo. Eu amei a atuação do Tai na parte que ele fica falando na cabeça dele. Na verdade, nem a atuação, né? A voz, os pensamentos do Tai. Porque, cara, ele é muito maluco. Ele é doido. Os divertidamente dele é tudo virado nos 220. E a gente conhece o ator, a gente acompanha ele do lado de fora das câmeras, a gente sabe que ele é desse jeito. Ele é maluco. Ele é doidão. A todo momento ele tá fazendo gracinha. Eu gosto muito desse ator. Eu acho ele muito fofo. E ele consegue passar isso de uma forma tão legal para o personagem do Karan. Isso é muito interessante. Eu acho que eles sim foram a melhor escolha para protagonizar Cherry Magic. Eles arrasaram muito nessa escolha de elenco. Quero saber mais sobre o casal secundário. Não tenho muita coisa para falar para vocês sobre eles, mas eu preciso elogiar a atuação do cara que faz o Jintar, porque eu acho que ele vai entregar muito, porque só nesse episódio já entregou vários surtos e eu gostei bastante. Mas enfim, esse foi o meu review de Cherry Magic. Quero saber tudinho o que vocês acharam sobre esse episódio. Comente aí embaixo que eu vou estar dando uma curtida no seu comentário. E não saia desse vídeo deixando seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação para você ser notificado quando sair vídeo novo aqui no canal e se tornar um membro aqui do canal. Se tornando membro, você recebe conteúdos exclusivos, inclusive o meu react de Cherry Magic, que tá maravilhoso, e ainda me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Um beijão no seu coração e até a próxima. Tchau!